Está no ar, estourando a bolha. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com o professor Michel. E agora a gente vai conversar sobre os desafios de uma pesquisa em alto mar, assim como alguns trabalhos que o próprio professor desenvolveu. E então, para começar, uma primeira pergunta, assim, para lançar essa segunda parte, seria: como que é realizar estudos em alto mar? E o que já deu errado numa viagem que você fez? Bom, na verdade, sim, você pode fazer a oceanografia desde da costa, desde um estuário, por exemplo, numa praia que você nem precisa de um barco, até o mar profundo, né? Então, cada tipo de trabalho, cada objetivo tem uma embarcação diferente, ou às vezes nem uma embarcação, e tem atividades diferentes que você faz, né? Desde 2012, a universidade tem um navio novo, que é o Alpha Crucis, que permite com que a gente faça atividades em locais que a gente não conseguiu fazer, né? Nunca tinha sido lançado. Apesar do fato de que o Besnar, o navio anterior, o professor Besnar, foi 6 vezes para a Antártica, né? Ah, é só isso. Eu participei da 4ª expedição. Tchau, amor, eu tô pra Antártica já. Quase isso. Só que era, tchau, amor, eu vou pra Antártica, eu não sei Não se sei eu se volto. volta. Torça pra voltar, né? Então, assim, como é que é fazer um trabalho num lugar desse? Bom, em primeiro lugar, a gente tem um lema em oceanografia que diz o seguinte: no mar, quem tem um, não tem nenhum. Tem backup. Igual backup, exatamente. Né? Então, por exemplo, por quê? Porque uma vez que você sai do porto e se desloca, às vezes, horas ou dias, se alguma coisa quebrar ou der errado lá, e se você só tiver um e não tiver um backup, adeus, já acabou, entendeu? Volta pro porto e perde o trabalho. O nosso navio atual, o Alpha Crucis, em primeiro lugar, assim, é um navio bastante seguro, é um navio bastante estável, então é um navio bom da gente trabalhar, assim, tem aquelas características que a gente gosta, assim, um convés grande, estável e tudo mais. Sempre tem uma questão de estresse. Por quê? Não, mas não é o estresse. Não, mas assim, engraçado, né? Às vezes não é o estresse do tempo ruim, é o estresse do ambiente confinado. Isolamento, né? Tá? Então, por exemplo, quando eu fui para a Antártica, eu fiquei 45 dias dentro do Besnar, olhando sempre para as mesmas pessoas, num espaço muito pequeno. Sem Candy Crush. Sem Candy Crush, né? Sem Facebook. Sem nada. Então, assim... Então, isso é um aspecto estressante, né? Eu diria, assim. Esse confinamento, às vezes, a condição não é a mais confortável, você não está na tua casa, né? Então, tem uma questão aí que eu acho meio complicada. Se você não tiver com a cabeça muito boa para embarcar, não embarca, né? Por exemplo, nessa última viagem que eu fiz, eu estava de chefe científico e tinha um pesquisador estrangeiro que no segundo dia ele disse assim: eu preciso voltar, eu não aguento mais. Eu preciso voltar, e ele entrou em surto e realmente, assim, eu tive que falar para o comandante dar meia volta, desembarcá-lo em Santos e voltar para trabalhar. Isso pode acontecer. Às vezes isso acontece por mareio, porque a pessoa fica tão mareada, desidrata e tudo mais, e aí precisa, realmente ela não consegue, médico, ela precisa de atendimento médico, mas às vezes por questões psicológicas. Então isso realmente é uma coisa que pode acontecer. O que já deu errado? Muita coisa já deu errado em viagem minha, né? Eu não sou um pé frio, mas... Mas né? assim, quase. Quase. Então, Mas quente não é também. Não é aquela, né? Pra você, uma vez, por exemplo, nesse negócio, quando eu digo assim, quem tem um não tem nenhum, uma vez eu fui fazer um trabalho e a gente tinha um equipamento de um tipo, o equipamento quebrou na primeira estação e acabou a viagem. De quanto tempo de viagem? Estava previsto uns 15 dias de viagem. Né? Esse é um aspecto. Eu já peguei uma outra situação em que nós passamos um tempo tão ruim que não dava para trabalhar. Então, assim, a condição do mar era tão ruim, a gente chegou a pegar rajada de 60 nós
né? Então multiplica 60 vezes 1,852, quer dizer, rajada de 100 km por hora, Ai, que né? legal. E a única coisa que o navio ficou, durante 72 horas, ele ficou, simplesmente botou o navio de frente para o mar Já era. e ficou caturrando, né? Caturrar é o movimento, esse movimento para cima e para baixo, assim, esperando o mar melhorar, né? Nossa. Aguentar esse Aí balanço. vocês ficaram presos dentro do convés por 72 horas. Não, a gente ficou, Torce- as pessoas que marearam muito ficaram nos seus camarotes, na mesa de almoço às vezes tinha um ou dois, Nossa, né? que inferno, velho. Tinha um ou dois. Trocou por E aí eu já não sei se é bom marear ou não, entendeu? Porque eu, por exemplo, como eu não mareio muito, Experiência também, né? não, nem tanto. Tem gente que passa 40 anos e mareia sempre. É verdade, é questão do organismo. Mas assim, como eu não mareio muito, então o que acontecia? Eu ficava sozinho, né? Assim, queria conversar com alguém, Até né? tentava vomitar, né? É. Pô, vamos conversar aí, pô. Então assim, né? Quer dizer, condição de mar, ela pode inviabilizar uma viagem. Completamente. Ela pode estragar uma viagem. Caramba. E nesse ponto a meteorologia o avanço da meteorologia melhorou bastante, né? Ajudou muito nesse. Muito, muito. Eu me lembro, aí fazendo até uma pequena homenagem, aí, eu não sei se vocês já ouviram falar de um ex-professor aqui do IAG, professor Vilela, Eu Rubem acho que Junqueira já. Vilela. Professor Vilela embarcava com a gente no Besnar, né? E isso foi lá nos idos de 1986, né? E que não tinha internet, não tinha nada, né? Então, como é que ele fazia, né? Ele ficava conversando com as estações antárticas, né? As estações costeiras antárticas, e ele fazia carta sinótica na hora, Nossa. Monstro. né? É muito difícil fazer carta sinótica na mão. Ele fazia. Explica o que é uma carta sinótica. Bom, vocês explicam, né? O que Não, que é pelo uma amor de Deus, vai lá, gordinho. A carta sinótica é assim: você pega um mapinha, vai lá e traça várias linhas nele que estão delimitando as diferentes pressões atmosféricas ou diferenças de temperatura. E a posição dos centros de alta, centros de baixa, as frentes. É um mapa de curva de nível atmosférico. Do- É Sério. basicamente isso. Só que é o seguinte, que um negócio que evolui, que vai evoluindo Vai mudando, ao longo é. do tempo. De hora em hora ele tem que fazer Um novo do mesmo local. Nossa E aí, Senhora. e aí o Vilela, acho que ele falava 2 ou 3 vezes por dia com as estações em volta e ele fazia as cartas sinóticas na mão ali, pá, pá, pá. E ele era o cara, porque se ele dizia assim, olha, nós vamos ter que sair daqui, porque Saia. aqui, saia, e saía. Ele era o cara, realmente. Acertava mesmo. Você não queria Monstro. morrer, tinha que levar ele junto. Não, tanto que ele foi em todas as expedições. Ou foi ele, ou eu acho que o Mário Festa foi em alguma também. Ah, o Mário Fácil é famoso. Tá? Ele ou o Mário, mas assim, quando eu embarquei era o Vilela, né? Isso deve E ser aí, complicado. e a meteorologia é que, obviamente, hoje em dia, você tem um sistema lá ligado no Inmarsat que te manda mensagem Segundo, online, né? né? Mas naquele tempo não tinha isso não, gente. E, professor, falaram pra gente perguntar pra você sobre os batismos de barco. Que você tem bastante história pra contar. Então, conta pra mim, o que é um batismo de barco? Peraí, então vamos lá. Em primeiro lugar, são coisas diferentes. Existe o batismo do barco, tá? E existe o batismo no barco. Esse segundo tem cara. O batismo de barco é quando você vai dar o nome pro barco, ou, na verdade, quando o navio, a embarcação ela é inaugurada, esse batismo, normalmente, assim, você quebra uma garrafa de champanhe. Ainda existe a tradição de você quebrar uma garrafa de champanhe no casco, entendeu? Nos navios, assim. Champanhe mesmo ou cidra? Acho que é cidra, hein? Cara, se for cidra e for aquela, não for cidra da Bretanha, cidra Cerezer, bicho, eu acho que o barco afunda na hora, assim, Até fura o casco. né? Então isso é batismo do barco, tá? Agora, o que é o batismo no barco, né? Aí o batismo no barco é uma coisa que a gente fazia antigamente, hoje em dia, por problemas de não ser muito politicamente correto, é cada vez mais raro. Que era o seguinte, na verdade, assim, a primeira vez que alguém embarcava, Você já então empurrava a pessoa. passava por um ritualzinho de passagem, né? Então, assim, e o que é esse ritual de passagem? Então, por exemplo,
pegar um monte de lama do fundo do mar e lambrecar essa pessoa inteira com lama do fundo do mar. Ou dar um banho de mangueira de incêndio. Eu, por exemplo, quando eu fui batizado, eu fui jogado para fora do navio. Aí, falei, ó. Mas tava no alto mar, não? Ele tava parado lá para fora, ele não tava navegando, né? Ele tava parado numa estação lá fora. E eu fui batizado assim, eu fui jogado do navio, né? E aí o que foi mais sacana ainda, que naquela época o meu orientador, ele puxou a escada, não sei se vocês já viram, uma escadinha de corda que você tem que subir. Ele tirou. Não, ele botou o último degrau pra cima da linha d'água, então você não consegue botar o pé, certo? E ficaram me enchendo o saco, vambora, né? Então assim... Eu não consegui subir. Não conseguia subir, né? Então fiquei lá, pendurado, esperando uma alma A boa vontade. né? Isso é vamos dizer assim, o batismo no barco. Uma outra coisa que existia muito, e que também hoje em dia não existe mais, eram as brincadeiras a bordo, né? Então, o que é uma brincadeira a bordo, por exemplo? Saudável tem que ser. Não, tudo é saudável. Tudo é saudável. Tudo é Jogar saudável. o cara aos tubarões é de boa. Não, tudo é saudável. Então, por exemplo, existia a famosa bomba de sonrisal, né? Que você pegava um tubinho assim, com tampa de pressão, e você colava na tampa, você colava um sonrisal, né? Um antiácido, né? O eno. Sal de frutas. E botava um pouco de água assim, né? Você podia até pegar um pote grande, botar vários, né? Tem a versão hardcore, claro, né? quando a pessoa estivesse dormindo, você ia lá e colocava em cima do colchão da pessoa, né? E a pessoa se mexe, aquilo cai, o sonrisal entra em contato com a água e a tampa explode e inunda a cama da pessoa, né? Coisa boa. Colar a sandália havaiana no chão do isso é camarote, genial. O né? cara acorda com pressa pra ir no banheiro. Exato, né? Exato. Ou então na sandália havaiana você botar pasta de dente na parte de baixo, assim, né? Você tá me dando muita ideia, cara. Muita ideia. Então coisas desse tipo, assim. Coisa leve. Não machuca ninguém, né? Só o cara vai quebrar o dente. Por exemplo, existe um corante orgânico chamado rosa de bengala que ele fica muito tempo na pele, cara. Tipo assim, ele não sai com água e sabão, entendeu? Então quando a pessoa tá dormindo, você despeja a rosa de bengala em cima, entendeu? Mas ele é só corante, não tem nenhuma reação. Não, é um corante, ele é dissolvido em álcool, né? Vende na farmácia, não? Não vende. Droga! Isso é coisa de laboratório. Tinha tanta gente pra jogar esse corante. Então mas assim, são brincadeiras. Esconder o colchão da pessoa. Não, a pessoa vai dormir, não tem colchão, né? Então coisas assim, mas assim, não é nada que vai machucar, nem nada, né? Então Bom, pelo menos a primeira ideia não é machucar, né? Se machucar eventualmente. Mas assim, olha, é mais leve que um trote que os trotes que existiam no Geociências, por exemplo, entendeu? Então, com certeza. Você sofreu trote, né? Você fez aqui, né? Eu sofri alguns. Digamos que eu estive a semana de trote inteira na Geociência, né? Ali é hardcore. Ali é. Diz ele de cabeça baixa. Magoado. Mas vamos falar de oceanografia, né? Então você podia contar pra gente como foi ir pra Antártica e como é lá, como é tudo branco e enfim. Você trouxe um pinguim? Não, né? Eu não trouxe um pinguim, mas eu conheço uns caras que trouxeram gelo pra tomar um uísque aqui. Isso é legal. Então é gelo de geleira, gelo de iceberg pra tomar um uísque com... Eu acho muita galinhagem. Né? Essa água tem 10 mil anos. Então, bom, Antártica é assim, eu fui faz muitos anos já, né? A Antártica é agressivamente linda. Imagino. Tá? E não é só branco, né? Na verdade, assim, quer dizer, pelo menos na região que a gente trabalhou, é branco e preto, né? Porque, por exemplo, tem muita ilha vulcânica. Rocha ígnea, pra né? caramba. Tem muita ilha vulcânica, então, na verdade, por exemplo, um dos lugares mais impressionantes que eu estive lá é uma ilha que é um vulcão ativo, né? Ou parcialmente ativo, chama-se Ilha de Decepción, né? Que de Decepción não tem nada. Eu acho que Decepción porque eu acho que já detonou umas estações lá. Tá. E dentro dessa... Então você, na verdade, você tem a caldeira, né?
e você tem uma entrada na parte interna, como se você tem a cratera, né? A ilha ela forma uma espécie de um anel e você tem um lugar que você entra e que você dá dentro de uma baía, né? Nossa, que incrível. E nessa baía, existe uma parte dessa baía, a Baía de Fumarola, que como você ainda tem atividade vulcânica, a água tá 60 graus. Então, assim, a temperatura do ar é gelada, né? E você vê aquele vapor saindo lá, né? Aquela coisa. Então, é um negócio absurdamente lindo, assim, né? E aí, claro, aí todo mundo vai, tira a roupa, naquele monte de roupa, você tira a roupa pra ficar naquele lugar lá, quentinho. Um ofurô. Né? É um ofurô gigante, gigas, né? Então, assim, tem esse aspecto que eu acho espetacular. Eu tenho uma coisa também que, assim, eu gosto de ver mar ruim. Ruim em que sentido? Mar grosso, eu gosto de ver tempestade. Eu acho esteticamente bonito, plasticamente bonito. E estar lá dentro. Né? Então, por exemplo, a gente pegou alguns tempos lá na Antártica que eu ia lá na cabine de comando, lá no passadiço, olhar o navio, subir, descer e entrar na onda e mergulhar e subir de novo. Eu acho bonito, entendeu? Tem gente que se borra, mas... mas você pode achar bonito e se borrar. Eu morro de medo de tomar injeção, né? Eu não tomo injeção. Mas eu fico na tempestade. Olhar um negócio daqueles assim, eu acho show de bola, entendeu? Então, assim, essas coisas você só vê lá. O mar de lá é muito, muito tenso, assim, muito... O mar de lá, ele é muito imprevisível, tá? O mar de lá é imprevisível. É uma coisa assim que em 2, 3 horas você pode estar num espelho, num mar de azeite e daqui a pouco vira tudo. Entendeu? É absurdamente imprevisível. Você já pegou alguma sensação, algo tipo, vamos ter que voltar porque ferrou? Na verdade, eu já peguei coisa do tipo, não dá pra sair. E não só lá, eu já peguei, não dá pra sair aqui também. Eu já fiquei 3 dias no Arraial do Cabo e o navio saía, chegava na ponta lá da ilha e o comandante dizia pro chefe: professor, não dá. Não vai dar. E voltar. Lá e aqui. Caramba. E na Antártica você ficou na base do Brasil? Não, eu fiquei no navio. A gente, naquela época a base tinha uns poucos anos, a gente foi visitar a base, mas a gente dormia no navio. Como é que é se eu quiser? Eu pego o Chile, o caiaque e desce, sul. Desce, pega... né? Só desce é legal, né? Dá Só a sensação desce. que parece uma escada, né? Uma rampa, né? Só descer. Sol à direita e vai embora. Quase isso, né? Acho que você não consegue sair nem do Drake ali, viu, cara? Pô, eu tenho uns braços bons, cara. Então, na verdade, naquela época a gente fazia... Você tomava um avião. No meu caso, eu tomei um avião de São Paulo para Pelotas, de Pelotas para Punta Arenas, que é no sul do Chile, de Punta Arenas para uma base chilena na Antártica, e lá eu peguei o navio brasileiro, o Besnar. Mas alguém saiu daqui de Santos com o Besnar e foi até lá. A tripulação. Aí eu fiquei no Besnar e eu voltei com o Besnar. Então eu embarquei no Besnar lá, fizemos o trabalho lá, e depois atravessamos o Drake, paramos em Punta Arenas, de Punta Arenas viemos até Rio Grande, de Rio Grande para Santos. E o que não sei se você pode falar, mas qual foi o trabalho que você fez lá? Então, naquela época, o oceanográfico tinha um trabalho muito grande com pesquisa sobre crio, que é um crustáceozinho. Alimento de baleia. Alimento de baleia, exatamente. E tinha um trabalho também com organismos bentônicos. Organismos bentos são os organismos que vivem no fundo do mar, né? E eu sou geólogo de formação. E aí, para você soltar uma draga ou para você soltar uma rede, você precisa conhecer o relevo, né? E o relevo na Antártica é muito irregular. Então, eu ficava na ecossonda, né? No equipamento para determinar o relevo, a profundidade, procurando as plataformas em cima das quais daria para fazer o arrasto. Porque se você tiver um relevo muito irregular, você corre o risco de trancar uma draga ali em alguma ponta de pedra, alguma coisa, e perder o equipamento. Então, o que eu fazia mais, eu fiz mais disso,
E depois que chegava a draga, aí eu ajudava, com aquele monte de organismos, eu ajudava a triar, né? Ou seja, ajudava a separar os organismos do resto do material. Que legal. E deve ser muito bicho, né? Muitos grandes, muito grandes. Então, assim, por exemplo, existem espécies que existem grupos de organismos que você aqui no sudeste do Brasil são pequenininhos assim, que lá você tem um telão. Assim. E era só sísmica que você estava fazendo ali também? Era ecossondagem, era batimetria. O Besnar não era um navio que tivesse muito equipamento geofísico, sabe? Na verdade, os nossos equipamentos geofísicos são mais recentes que o Besnar. A gente sabe que a USP-UB teve novos navios recentemente. E qual a sua expectativa com esses novos navios que tem? Então, são dois navios, né? Alfa Crucis e Alfa Delfine, né? O Alfa Delfine é um barco menor, foi construído no Brasil, tem 27 metros de comprimento e é um barco para trabalhar no que a gente chama na plataforma continental, ou seja, nos primeiros 100, 150 metros de profundidade, alguma coisa assim. Tem uma autonomia menor, né? Claro, custa mais barato, lógico, claro. Né? Quer dizer, o custo é muito mais barato. O Alfa Cruz é um navio grande, é um navio de 64 metros de comprimento, cabe 20 pesquisadores e ele tem uma autonomia de até 60 dias. Isso permite com que você saia de Santos, vá até a cidade do Cabo e volte. Né? Tranquilamente. O Alfa Cruz, quando saiu de Seattle, que ele foi reformado em Seattle, ou seja, na costa oeste dos Estados Unidos, né? Ele veio em 45 dias praticamente numa coisa só, né? Ele só parou no Panamá, no canal do Panamá, para poder passar pelo canal do Panamá. Ali ele recebeu verdura, alguma coisa assim, mas ele tinha combustível, ele tinha água, ele tinha tudo. E aí o Alfa Cruz, efetivamente, ele permite um salto qualitativo na oceanografia brasileira. Entendeu? Porque o maior navio oceanográfico civil brasileiro, né? Ele é bem equipado, ele não é um navio do IO, ele é um navio da USP. Isso é uma coisa que eu insisto muito. Por quê? Porque qualquer pessoa da USP que tenha um interesse científico no mar, meteorologia, geofísica, biologia, não sei o quê, qualquer um tem direito sobre ele, né? Pode pleitear a utilização. Na verdade, nós, digamos assim, a gente toma conta deles, entendeu? E ele abre perspectivas gigantes para a oceanografia brasileira. Ele muda o paradigma na medida em que a gente era muito dependente de navios estrangeiros, né? A gente era absurdamente dependente de navios estrangeiros. Então, você queria fazer uma pesquisa em oceano profundo, você não tinha navio. A Marinha tem alguns navios e tudo mais, mas assim, você ficar disputando dia de uso de navio da Marinha é um negócio meio... Hoje a gente consegue pesquisar no quintal de casa, né? Sem ter que chorar no vizinho. Então, assim, realmente assim, é uma quebra de paradigma nesse sentido, entendeu? É a gente, Universidade de São Paulo, Brasil, poder fazer uma pesquisa que antes a gente era extremamente dependente dos outros lá fora. E de equipamentos geofísicos tem bastante nele. Então, ele tem esse sub-bottom profiler que eu comentei, né? Ele tem ecossondas de frequências diferentes. Então, por exemplo, você consegue fazer... E aí tem que pensar também que às vezes algumas ecossondas são usadas não só para medir o fundo, né? Mas também, por exemplo, para analisar estoque de organismo pesqueiro, né? Então, existem algumas ecossondas que são feitas para pesca. Ele tem equipamentos acústicos também para medir velocidade de corrente, né? Obviamente ele tem uma estação meteorológica, né? Isso é básico. Né? Todo carro tem hoje em dia, né? Né? Ele tem um sistema de mapeamento de fundo, do fundo marinho, uma batimetria multifeixe. E existem as coisas que a gente pode levar para bordo, né? Muitas vezes, então, por exemplo, os equipamentos de coleta, eles não ficam no navio, a gente coloca e tira, né? Claro que aquilo que está grudado no casco do navio, os equipamentos geofísicos que estão grudados no casco do navio, estão grudados no casco do navio. Continua.